Olá, que alegria ter você aqui na terceira aula do Desafio da Restauração. Estamos na metade dessa jornada de 30 dias. E se você chegou até aqui, seja acompanhando desde o início ou entrando agora, você está exatamente onde precisava estar. Esse desafio não exige perfeição na execução, mas exige disposição de se manter no processo. E estar aqui hoje é prova de que você tem essa disposição. Eu sou a Grazi e aqui no canal eu acompanho mulheres cristãs que querem transformar sua vida conjugal a partir de um método que alinha mente, coração e boca com a palavra de Deus. Nas aulas do Desafio da Restauração, aprofundamos cada etapa, ancoramos na palavra o que você está vivendo na prática e entregamos ferramentas para sustentar esse processo ao longo da semana. Hoje você vai entender algo que provavelmente ninguém te ensinou no contexto do casamento cristão, que as palavras que saem da sua boca, as reações que você tem, a maneira como você trata o seu marido, tudo isso tem uma raiz muito mais profunda do que o seu estado emocional do dia. E essa raiz se chama identidade. E é a identidade distorcida e não a falta de esforço que faz com que mulheres que amam a Deus e querem um bom casamento continuem presas no mesmo ciclo de comportamentos repetitivos, indesejados e inesperados. Hoje nós encerramos a etapa 2 do desafio, coração, e abrimos a etapa 3, boca. Mas antes de chegarmos nas palavras em si, vamos compreender de onde elas vêm. Qual é a fonte, de onde elas fluem? Muitas vezes como um rio turbulento e em outras como um riacho que corre tranquilo. E o tema dessa aula é identidade. Quem você é dentro de casa molda tudo que se refere ao seu casamento. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero recapitular tudo que nós vivenciamos nessa última semana. Lembra que eu te desafiei a usar o termômetro das reações e a fazer uma pergunta toda vez que sentisse que ia explodir? O que essa raiva estava escondendo? Eu quero ouvir o que você descobriu usando essa ferramenta. Então escreve aqui embaixo nos comentários qual foi a temperatura do seu termômetro. Ele ficou mais como uma febre repentina? Ou se manteve mais ou menos em uma temperatura constante? É importante avaliarmos o grau e a intensidade das nossas emoções, especialmente reconhecendo quais são os gatilhos que mais disparam o que há de pior em nós. Não existe mudança sem a clareza daquilo que precisa ser mudado. E a autopercepção é o primeiro passo para identificarmos os nossos pontos cegos e onde e como nós iremos atuar para gerar uma transformação genuína. Mas antes, vamos fechar essa etapa fazendo o que merece ser feito. Reconhecer o que foi construído até aqui nessa jornada de restauração. Cada ação da etapa 2 tocou numa camada específica da sua postura interna. Então vamos relembrar dia a dia o que nós fizemos ao longo da semana. No dia 8, o coração que compara, nesse dia você foi convidada a focar naquilo que realmente importa, que são as virtudes do seu marido e não nos defeitos. Nesse dia você tomou a decisão consciente de entregar a Deus em sacrifício a lista de defeitos do seu marido e a manter em um lugar bem visível a lista das suas virtudes. Você também foi encorajada a orar e a abençoar o seu marido, para que cada vez mais o seu coração fosse capaz de focar e valorizar as virtudes acima de quaisquer defeitos dele. Para muitas mulheres, esse exercício revelou algo desconfortável: a dificuldade de receber o outro com um olhar positivo, porque o coração tem uma tendência a só enxergar os defeitos dos outros e em si mesma. E nós temos também a tendência de ignorar aquilo que é bom. E esse exercício também trabalhou um pilar importantíssimo, que é a gratidão. É como a palavra nos ensina: em tudo dai graças, e mais ainda. Uma das premissas para que um milagre aconteça é, em primeiro lugar, dar graças. Sempre antes de um milagre acontecer, Jesus dava graças pelo que ele tinha em mãos. E só então o milagre era liberado nos céus. Já no dia 9, o coração que recebe, você fez um gesto físico de acolhimento.
Um abraço, uma proximidade intencional, algo que dizia: eu escolho estar perto de você. Nesse dia, o convite foi para que você intencionalmente mudasse a forma de receber e de se despedir do seu marido. Um bom dia, ou um eu te amo ao acordar, um carinho, um abraço apertado ao retornar do trabalho. Gestos simples, mas que, quando praticados com uma boa vontade, geram uma sensação de acolhimento, de pertencimento. Ao ser recebido de forma calorosa em casa, o marido passa a ter mais desejo de chegar, ao invés de ficar com os amigos ou permanecer até mais tarde no trabalho. Muitos maridos postergam a hora de chegar em casa porque justamente sabem que vão ser recebidos por uma mulher briguenta, que só sabe reclamar, ou então que só faz cobranças, quando tudo que o marido quer é o seu lugar de paz. Em muitos casamentos desgastados, o toque vai sendo retirado sem que se perceba. E o que se retira do corpo primeiro, depois se retira do coração também. Já no dia 10, o coração que age antes de sentir, você foi encorajada a fazer algo gentil, fora do normal, sem esperar estar com vontade de fazer isso. Talvez esse tenha sido o dia mais contraintuitivo de toda a etapa 2, mas foi também o mais poderoso, porque agir a partir da escolha e não do sentimento é a diferença entre uma mulher que espera o casamento melhorar para investir nele e uma mulher que investe no casamento para ele melhorar. Nesse dia, a proposta foi fazer algo inesperado, fora do comum, para demonstrar que o seu amor não é baseado em uma relação de troca, não toma lá da cá, mas sim que o seu amor é baseado na sua decisão consciente de amar o seu marido. Não por esperar receber algo em troca, mas porque você é fiel ao compromisso assumido, à aliança que você fez com ele e diante de Deus. O amor muitas vezes não é sustentado pelo sentimento, mas pela firme decisão de não desistir daquilo que você sonhou para sua vida. Um casamento feliz, pleno e harmonioso. Nem sempre essa é a sua realidade atual, mas sem dúvida vale a pena investir esforços para reavivar a chama desse desejo e dessa conquista. Já no dia 11, o coração que cuida do outro. Nesse dia, o convite foi para que você estivesse atenta a uma necessidade do seu marido e a suprisse sem que ele te pedisse nada. Quem ama, cuida, restaura, cura aquilo que está ferido. Você não troca simplesmente de marido, você o ajuda a sarar, a se recuperar. O cuidado com o marido reflete o cuidado consigo mesma, pois a partir do momento que vocês se casam, vocês passam a ser uma só carne. E a própria palavra nos ensina que ninguém jamais odiou o próprio corpo. Pelo contrário, o ama e dele cuida. O amor exige cuidado. E o desafio desse dia foi prover uma necessidade do marido, sem esperar que ele pedisse. E outra ação proposta foi o de abrir espaço para gerar mais contato físico com ele. Para aproximar corações que estão distantes, o primeiro passo é aproximar o corpo fisicamente. Essa é a porta de entrada para acessar o coração. Grande parte dos homens tem como uma das linguagens de amor o toque físico. Portanto, ao receber um carinho espontâneo, o homem se sente amado e valorizado. O dia 12, o coração que cria intimidade. Nesse dia nós abordamos um assunto muito importante: a intimidade que gera confiança no marido. Todos nós temos a nossa vulnerabilidade, nossas fraquezas, nossos medos, nossas inseguranças. E não é diferente com o nosso marido. Por mais que eles tentem demonstrar força e segurança, em algumas ocasiões eles podem estar enfrentando lutas que nós nem imaginamos. E é nessa hora que temos que desenvolver uma escuta ativa, para nos tornarmos o porto seguro dos nossos maridos. E a ação prática desse dia foi manter em segredo algo que seu marido compartilhou. E esse gesto gera um ambiente de confiança e segurança entre o casal. Mulheres sábias não saem por aí contando para amigas, mães ou colegas de trabalho os segredos dos seus maridos. Se eles estão tendo problemas na intimidade, a mulher não pode sair por aí denegrindo a imagem do próprio marido.
Há mais sabedoria e beleza na mulher que se cala do que naquela que não sabe controlar a própria língua. Já no dia 13, o coração que considera impossível amar, nós vimos que quando um casamento está desgastado, nós podemos chegar a um limite em que o nosso coração parece que não vai mais suportar. Por vezes, as brigas, discussões, ofensas e até xingamentos foram tão frequentes que deixamos de acreditar que mudanças significativas ainda possam acontecer. Mesmo diante desse cenário caótico, é possível renovar as esperanças e continuar persistindo na restauração do casamento. Mas existe um detalhe que não podemos negligenciar. Se acreditamos que não damos conta de continuar amando nessas condições, nós estamos certas. Porque verdadeiramente nós não somos capazes. Mas nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a ser um canal pelo meio do qual o amor de Deus flui. Nós não somos a fonte, mas apenas um canal. Nesse dia, o convite foi orar pedindo discernimento e forças a Deus para ser um instrumento do amor dele. Já no dia 14, o coração que sacia o amor em Deus, com uma frequência muito maior do que nós deveríamos, nós buscamos a coisa certa, só que no lugar errado. Buscamos no ambiente externo aquilo que só pode ser encontrado internamente. No 14º dia do desafio, o convite foi para se lembrar de que o amor genuíno e perfeito só pode ser encontrado em Deus. Ele é a fonte inesgotável de amor que precisamos para receber e transbordar amor. E o convite desse dia foi o de estabelecer um ritual diário de oração e estudo da palavra. Começar os dias na presença de Deus é a melhor forma de iniciar bem o seu dia. Limpando a fonte e estabelecendo uma conexão genuína com o nosso relacionamento mais primário, que é com Deus, nós temos a oportunidade de fluir dessa água limpa em todos os nossos demais relacionamentos. E agora que nós terminamos aqui de recapitular tudo que nós vimos ao longo dessa semana, me conta aqui, qual desses dias foi o mais difícil para você? Qual te surpreendeu de uma forma positiva? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Você que está acompanhando o desafio, qual dessas ações foi a mais desafiadora? E qual foi a que mais te trouxe resultados surpreendentes? Me conta aqui nos comentários. E a palavra que fecha a etapa 2 está lá em Lucas 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Perceba uma coisa aqui. O coração é um tesouro. E o que você deposita nele é o que transborda. E o que transborda vai direto para a sua boca. E da sua boca vai para o casamento. Você não controla o que sai de você no momento do conflito. Você controla o que entra no seu coração antes do conflito acontecer. É disso que se trata o trabalho do coração. Nessa semana, você começou a depositar gestos de escolha, palavras de declaração, presença intencional, escuta ativa, oração. Cada um desses atos foi um depósito no seu tesouro. E o que você depositou nessa semana vai transbordar nas suas palavras a partir da próxima semana. Essa é a ponte que nos leva até a etapa 3. Até aqui, nós vimos que a renovação da mente e o trabalho do coração prepararam o terreno para responder. De onde vêm as palavras que saem da sua boca? E Lucas já disse, do tesouro do coração. Mas existe algo ainda mais fundamental do que o estado emocional que determina o que você deposita nesse tesouro. É a sua identidade. Quem você acredita ser determina o que você considera que merece depositar no tesouro do seu coração. Uma mulher que não sabe quem é em Cristo não sabe o que tem para oferecer. E o que ela não sabe que tem, ela não consegue ofertar, nem ao marido, nem aos filhos e nem à sua própria casa. E a partir de agora, nós iniciaremos a etapa 3 do desafio da restauração. E nela vamos trabalhar as palavras que saem da nossa boca.
Mas note que não vamos tratar esse assunto de um jeito simplista ou superficial, e nem com positivismo barato do tipo, fale coisas boas e o casamento vai melhorar. Isso é superficial e não se sustenta. O que essa etapa trabalha é a arquitetura do que você fala, de onde vêm as suas palavras, o que elas estão construindo ou demolindo dentro do seu casamento, e como você pode intencionalmente alinhar ao que diz que você é em Cristo. Porque a mulher que sabe quem é, ela tem uma fala diferente. Não porque ela se esforça mais, mas porque ela transborda algo diferente. Algo que não vem dela, mas do Espírito Santo que a capacita. Por isso, antes de chegarmos nas ações práticas dessa semana, precisamos estabelecer o alicerce. E esse alicerce é a sua identidade em Cristo. Mas antes, vamos deixar bem claro sobre o que não é essa etapa? Ela não é sobre aprender a falar bonito com o marido, também não é sobre técnicas de comunicação não violenta, embora essas ferramentas tenham sim o seu valor, mas só que elas não chegam à raiz do problema. Também não é sobre suprimir o que você sente só para soar agradável, e nem é sobre fingir concordância para manter a paz. E também não é sobre tornar-se uma mulher que não tem voz dentro do próprio casamento. A mulher que a Bíblia descreve em Provérbios 31, ela não é silenciosa, ela é sábia. Ela abre a boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua boca. Está lá em Provérbios 31, 26. Sabedoria e bondade e não silêncio e resignação. O que trabalhamos aqui é o cultivo dessa sabedoria, que começa na sua identidade. E agora vamos compreender por que a identidade é a alavanca que move tudo. Existe uma lógica na Bíblia que raramente ensinamos com clareza. Você age a partir do que acredita que é, não do que você quer ser e não do que você deveria ser, mas sim daquilo que você acredita que é. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é uma declaração de identidade, não de comportamento. Paulo não diz esforce-se para agir como uma nova criatura. Ele diz você é uma nova criatura. A transformação do comportamento começa quando a mulher acredita, de fato, no que ela já é em Cristo, não no que ela precisa se tornar. No casamento, isso aparece de uma forma muito concreta. A mulher que não sabe quem é em Cristo busca no marido a confirmação de quem ela é. Ela precisa que ele a valide o tempo todo, que a aprove, que a reconheça, para que ela possa se sentir inteira. E quando ele não faz isso, porque nenhum ser humano consegue ser fonte suficiente de identidade para o outro, ela acaba reagindo com mágoa, cobrança ou se fechando para o marido. Não porque ela tem uma fraqueza de caráter, mas sim por conta do vazio de identidade que ela sente. Mas quando a identidade está ancorada em Cristo, essa dinâmica muda. Não porque o marido passa a se tornar dispensável, mas porque ele deixa de ser necessário como fonte do que só Deus pode dar, que é a identidade de uma filha amada de Deus. Nas ações dessa semana, trabalharemos a identidade em 3 dimensões. As 3 perguntas que toda mulher, consciente ou inconscientemente, está respondendo dentro do casamento. E elas são: a primeira pergunta é: quem sou eu? Isso se refere à sua identidade pessoal diante de Deus. Quem você acredita sobre si mesma, seu valor, sua capacidade, sua dignidade. Isso determina o que você permite que aconteça com você dentro do casamento, o que você acha que merece receber e o quanto você acredita que tem para oferecer. Já a segunda pergunta é: quem Deus é para mim? Isso se refere à sua identidade relacional com o Pai Celestial. Se Deus para você é um Deus distante, exigente ou indiferente ao seu casamento, você entra na aliança conjugal sozinha, com o peso de consertar tudo na força do seu braço.
Mas se Deus é presente, provedor e comprometido com a sua família, você entra como uma filha que tem suporte e não como uma órfã que sobrevive. E a terceira pergunta é: quem sou eu para os meus familiares? Isso se refere à sua identidade vocacional dentro da sua família. Não no sentido de papéis, responsabilidades ou de tarefas, mas no sentido de propósito. Para que Deus te colocou nessa família? Qual é a contribuição única que você e só você traz para esse núcleo familiar, para esse casamento e para os seus filhos? Quando essas três dimensões estão distorcidas ou vazias, a mulher entra no casamento como quem está em dívida, tentando provar que merece estar ali, que é boa o suficiente, que pode dar conta. Mas quando estão alinhadas com a palavra, ela entra como quem já tem algo para oferecer. E essa diferença transforma completamente a qualidade das palavras que saem da sua boca. Mas talvez você possa estar pensando: ei, Grazi, mas isso está me soando a psicologia e não a Bíblia. Essa objeção surge porque a palavra identidade virou território da psicologia moderna. E muitas cristãs desconfiam quando se fala sobre esse assunto. Mas observe, a Bíblia está cheia de declarações de identidade que Deus faz sobre o seu povo, antes de qualquer comportamento ser exigido. Lá em Efésios 1, sozinho, Paulo usa mais de 10 declarações de quem o cristão é em Cristo. Ele cita escolhido, amado, adotado, aceito, redimido, perdoado, selado. Essas não são metas a serem alcançadas, são realidades que fundamentam a obediência do cristão. Deus não diz: comporte-se assim e então você se tornará isso. Ele diz: você já é isso, então agora ande de acordo. Lá em Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, trabalhar a identidade no casamento não é importar conceito da psicologia para dentro da fé. É levar a sério o que a palavra já diz sobre quem você é. E outras mulheres podem até pensar: mas Grazi, eu sei muito bem quem eu sou em Cristo. O problema é meu marido. Se você conhece a sua identidade em Cristo, mas as suas palavras dentro do casamento ainda cobram, ferem, machucam e fecham o relacionamento, então existe uma distância entre o que você sabe racionalmente na sua cabeça e o que você acredita no seu coração. Saber é diferente de praticar. Praticar a sua identidade no casamento significa que essa verdade mudou a forma como você age quando está com raiva, com medo, magoada ou mesmo cansada. A ancoragem da sua identidade só prova que funciona no momento da tempestade. É fácil saber quem você é em Cristo quando está tudo bem, mas o que essa etapa propõe é que essa identidade sustente você quando seu marido não corresponde às suas expectativas, quando o casamento está difícil e quando você está exausta. Ah, mas Grazi, eu já trabalhei muito isso na minha personalidade e ó, não mudou nada. Se você trabalhou a identidade como conceito, ou seja, se você leu livros, fez estudos, anotou versículos, mas não trabalhou como uma prática internalizada no cotidiano do casamento, a experiência foi incompleta. Identidade não se transforma pelo acúmulo de informação. Ela se transforma por declaração repetida, por ação alinhada, por postura sustentada ao longo do tempo. Os cartões da identidade em Cristo que você vai receber essa semana são exatamente isso. Não mais um conteúdo para você processar, mas uma prática para você viver. Eles foram criados para serem colocados em lugares onde você interage dentro de casa. Eles são para ser vistos, lidos e declarados em voz alta todos os dias. A identidade que a boca declara com constância, o coração eventualmente acredita e passa a viver essa realidade. E agora que nós já falamos um pouco sobre as possíveis objeções que você possa ter em relação a trabalhar a sua identidade,
Vamos identificar agora qual é o jeito errado de tentar trabalhar esse tema. O jeito errado e que não funciona é buscar a identidade no casamento em vez de trazê-la para dentro dele. É precisar que o marido te diga quem você é para você se sentir inteira. É calibrar o seu valor pelo nível de aprovação que ele demonstra em relação a você. É ter a autoestima atrelada ao estado do seu relacionamento conjugal. Quando isso acontece, o casamento não tem dois adultos construídos juntos. Tem uma mulher que está constantemente tentando ser suficiente para quem ela escolheu para confirmar que ela é suficiente. Essa dinâmica gera exaustão, ressentimento e uma demanda emocional que nem o marido consegue suprir. Jesus aponta para isso no episódio da mulher samaritana lá em João 4. Ela havia buscado identidade em 5 maridos diferentes e estava com um que nem era seu marido. E quando Jesus fala com ela, ele não trata o sintoma, ou seja, os relacionamentos. Ele vai à raiz do problema. Ele diz assim: se conhecesses o dom de Deus, e quem é esse que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Está lá em João 4,10. Note que a oferta não é de um marido melhor, mas sim de uma fonte que não seca. E você sabe quais são os principais prejuízos de tentar afirmar sua identidade no marido e não em Deus? Em primeiro lugar, o marido se torna responsável por algo que ele não é capaz de sustentar, que é o senso de valor da esposa. Segundo, a mulher oscila entre períodos de esforço intenso para ser aprovada e períodos de fechamento total, quando a aprovação do marido não vem na forma como ela esperava. As palavras dentro do casamento ficam carregadas de expectativas não declaradas. Cada frase é uma pergunta disfarçada sobre: então, eu sou o suficiente para você? E a transformação real se torna impossível, porque a motivação para mudar é agradar o outro e não a decisão de ser quem Deus diz que você é. Mas afinal de contas, qual é o jeito certo de trabalhar a identidade no casamento? O jeito certo começa por ancorar a sua identidade numa fonte que não oscila, que não seca. Não no estado do seu casamento, nem no comportamento do seu marido, muito menos no seu próprio desempenho como esposa, mas sim em quem Deus diz que você é, de forma irrevogável, antes mesmo de qualquer ação sua. Lá em Isaías 43:1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Observe a sequência aqui. Te criou, ele te formou, ele te remiu e ele te chamou pelo nome. E então, tu és meu. Identidade não é construída pelo que você faz. É declarada por quem te fez, quem te formou. A partir disso tudo muda. A forma como você entra num conflito, a maneira como você ouve uma crítica, a forma como você age quando não está sendo reconhecida e a forma como você fala. Na prática, os Reels dessa semana vão trabalhar essa identidade em 3 movimentos concretos. Primeiro, declaração. Você vai declarar em voz alta quem você é, quem Deus é para você e quem você é para sua família. Não uma vez, mas todo dia, porque o que a boca declara com constância reescreve o que o seu coração acredita. O segundo ponto é o alinhamento da sua fala. Você vai ser desafiada a substituir uma fala de acusação por uma fala de declaração, de bênção. Não para negar o conflito, mas para não deixar que o conflito defina quem você é. O terceiro ponto é a postura física. Você vai trabalhar o que o corpo comunica antes da primeira palavra sair da sua boca. Expressão, postura, tom de voz. Porque identidade não se expressa apenas em palavras, se expressa também com presença. E essa semana, escolha uma declaração de quem você é em Cristo. Pode ser uma das que está nos cartões. E leia em voz alta antes de qualquer conversa difícil com seu marido. Mas não para manipular o resultado da conversa, mas para você se lembrar de quem você é antes de entrar numa discussão.
Mas antes de te entregar a ferramenta dessa etapa, eu quero fazer uma pergunta que vai muito mais fundo que qualquer exercício. Quando você pensa em como você age no seu casamento, nas brigas, nos momentos de fechamento, nas palavras que saem errado, quem você acredita que está sendo naquele momento? O que você acredita que o seu casamento diz sobre quem você é? E conta aqui nos comentários. Não precisa ser uma resposta elaborada, não. Só precisa ser uma resposta sincera. E agora sim, para sustentar essa etapa, eu preparei uma ferramenta chamada Cartões da Identidade em Cristo. São 9 cartões para imprimir e colocar em lugares estratégicos da sua casa. Eles são distribuídos assim: 3 cartões sobre quem você é, declarações bíblicas sobre a sua identidade diante de Deus. Amada, escolhida, criada com propósito, nova criatura. E outros 3 cartões sobre quem Deus é para você. Declarações sobre o caráter de Deus em relação à sua família. Presente, provedor, comprometido com a sua aliança, fiel. E os últimos 3 cartões são sobre quem você é para os seus familiares. Declarações sobre o seu propósito vocacional dentro da sua família. Edificadora da casa, âncora espiritual, mulher de valor segundo Provérbios 31. E o que você vai fazer com esses cartões? Você vai imprimi-los e colocá-los na geladeira, no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, na sua mesa de trabalho ou até mesmo na porta da cozinha. Coloque em qualquer lugar onde você passe e onde a sua boca possa declarar o que os seus olhos estão lendo. A repetição é um mecanismo. A palavra é a matéria-prima e o tempo é o que consolida a sua identidade. E para receber os cartões gratuitamente, faz o seguinte: no link da minha bio lá no Instagram tem um formulário que deve ser preenchido para participar do desafio. Lá você responde algumas perguntas para eu te conhecer melhor e poder entrar em contato com você. Depois de preencher o formulário, você entra na comunidade e lá você terá acesso a todas as atualizações do desafio. Bom, agora que nós estamos nos aproximando do final dessa aula, vamos recapitular o que nós vimos hoje. Primeiro, nós concluímos a etapa 2, oração, revisitando os 7 dias e ancorando em Lucas 6, versículo 45. A boca fala do que o coração está cheio. Nós entendemos o que é a etapa 3, que a boca começa pela identidade e não pela comunicação em si. Aprendemos também o que é e o que não é essa etapa, sabedoria e presença, e não silêncio e resignação. Compreendemos também a tríade da identidade, quem eu sou, quem Deus é para mim e quem eu sou para os meus familiares. Quebramos também as 3 objeções mais comuns, que identidade é coisa de psicologia e não de Bíblia, que nós já sabemos quem nós somos em Cristo, ou que já tentamos trabalhar isso anteriormente e que não deu resultado. Vimos também o jeito errado de buscar a identidade no casamento e o jeito certo, que é ancorar a identidade em Cristo e trazê-la para dentro do casamento. E nós recebemos os cartões da identidade em Cristo para sustentar a prática dessa semana. E para a nossa aula de número 4, que vai ao ar no dia 22 de maio, nós vamos concluir a etapa 3, boca, e abrir a última etapa, a tríade em ação. E o tema que vai nos esperar é um dos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais libertadores desse desafio todo. Porque, às vezes, uma mulher tem a mente renovada, o coração trabalhado, a identidade alinhada. E, ainda assim, o mesmo ciclo continua se repetindo. As mesmas brigas, os mesmos padrões, como se houvesse algo mais profundo operando de maneira oculta. E sim, existe. E na próxima aula nós vamos falar sobre portas abertas, sobre os ciclos que se repetem através de gerações. E o que o perdão real, não sentimentalismo, mas o princípio espiritual tem a ver com tudo isso. Eu te faço um convite. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder a próxima aula, que vai ser disponibilizada na sexta-feira. E se a aula de hoje tocou em algo real para você, compartilhe esse vídeo com uma amiga que também precisa ouvir quem ela já é em Deus. E para finalizar, o exercício dessa semana é imprimir os cartões da identidade em Cristo e colocá-los nos lugares que você escolheu. E então, todo dia, antes de começar qualquer interação significativa com seu marido, antes do café da manhã juntos, antes de uma conversa difícil,
antes de um momento de tensão que você já sabe que vai acontecer. Leia um dos cartões em voz alta. Não precisa ser um ritual elaborado. 30 segundos. Uma declaração, mas em voz alta. Olhe para as palavras. Isso é suficiente para começar a reescrever o que o seu coração acredita sobre si mesma. E na aula 4, eu vou te perguntar o que você percebeu. O que mudou quando você entrou em conflito com a identidade declarada antes? Preste atenção nisso ao longo dessa semana. Eu quero que você, e o que você vai anotar vai te preparar para a conversa mais profunda desse desafio inteiro. Eu te vejo na próxima sexta-feira. Cuide-se, declare a palavra e lembre-se, antes de qualquer coisa, antes do que você faz, você já é. E a sua identidade é uma filha amada do Deus vivo. Até a próxima semana.